Olá, meu nome é Felipe. Eu venho aqui apresentar o software TechStock, Sistema de Gerenciamento de Oficinas, que é um software desenvolvido aí para a matéria de trabalho de conclusão de curso, ofertado aí pelo IFG Jataí na matéria de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bem, aqui de primeiro momento nós temos a tela de login, né, onde nós temos aqui o usuário, senha e o botão entrar. Nesse momento nós temos duas tecnologias empregadas, sendo a primeira a JWT, o sistema de geração de token, né, para poder validar o usuário. E temos também o BDCrypt, que é o que armazena as senhas criptografadas ao banco. Então, nesse momento aqui, ele só consulta as senhas criptografadas do banco para efetuar o login e confirmar. Só que no momento já temos um usuário no banco já cadastrado com sua senha criptografada, que no caso seria o admin, e dentro do programa nós conseguimos cadastrar novos usuários. Então aqui de primeiro momento eu já vou fazer o login com esse meu usuário já cadastrado. Aqui no caso nós temos a opção de exibir ou ocultar a senha. Esse aqui no caso é o login correto, porém se eu colocar um login incorreto ele já valida automaticamente, falando que é uma credencial inválida. Se eu tentar fazer 5 tentativas aqui e errar todas as 5, eu recebo aí um bloqueio de 15 minutos do próprio sistema. Tem 15 minutos aí de bloqueio para depois eu conseguir fazer o login de novo. Ou se eu tentar errar uma vez e esperar 30 minutos, ou errar uma, duas ou três, quatro vezes e não a quinta, se eu esperar 30 minutos ele reseta a contagem. E também se eu fizer o login com sucesso ele reseta automaticamente. Então aqui vamos fazer o login, né? Bem, aqui nós já temos a tela de dashboard, onde aqui já damos de cara com algumas funções dos sistemas, como por exemplo o menu lateral de navegação, que contém alguns módulos que eu vou mostrar mais à frente, como cadastro de funcionários, cliente, marcas, veículos, fornecedor, fabricantes, peças, serviços e tipo de pagamento. Algum desses cadastros são próprios do administrador, então quando eu estiver logado como usuário, que eu vou mostrar mais à frente, alguns desses módulos não estarão disponíveis para visualização. E já aqui em operações nós temos agendamento, checklist, orçamento, ordem de serviço, gerenciar fiados e gerenciar usuário. E fora temos relatórios e auditoria. São algumas funções que eu vou mostrar daqui para frente. Algumas delas exclusivas para o admin, outras são abertas ao usuário. Aqui em cima nós temos o início, né? Aqui o cabeçalho com quem está logado no sistema, com a tag de admin. Um botão de logout que volta à tela inicial, onde eu teria que executar novamente o login para entrar no sistema. E aqui nós temos um botão de refresh, né, para atualizar os dados da tela. E aqui temos um resumo de agendamentos feitos hoje, clientes ativos no sistema, veículos cadastrados e serviços cadastrados. Isso aqui são alguns dados que eu já injetei automaticamente no banco para a gente poder estar trabalhando aqui na apresentação. E temos alguns atalhos aqui que me levam direto a alguma dessas telas, que eu vou mostrar mais à frente. E esse módulo de atividades de hoje, que mostra o que eu for fazendo no sistema, ele vai mostrando aqui para a gente poder visualizar, né, o que aconteceu no dia de hoje, como por exemplo um cadastro, ou um veículo cadastrado, um cliente cadastrado, ou uma OS aberta, uma OS fechada, que eu vou mostrar mais à frente. Então vamos iniciar aqui com o cadastro de funcionários. Bem, aqui nós temos a tela de gestão de funcionários, né, onde aqui só é efetuado o cadastro. Aqui nós temos 3 mecânicos e 2 consultores, sendo Fernando, Mariana, Roberto, Ana Paula e Carlos. E aqui de primeiro momento nós já vemos uma barra de pesquisa, onde possamos usar aqui o nome ou CPF. Então, por exemplo, Fernando, ele já filtra. Se eu colocar Fernando errado, ele não encontra, né? E seu CPF também é validado para poder pesquisar. Como eu disse anteriormente, os dados já foram pré-injetados no banco, não passou por nenhuma validação. Então podemos ver aí que temos alguns CPFs que não são válidos, que o sistema tem essa validação. No caso aqui eu vou até abrir um site que é utilizado para gerar CPFs válidos, para poder fazer teste em programas. Aqui gerador de CPF. Então vamos começar. Aqui no cadastro do funcionário nós temos os dados do próprio funcionário e seu endereço. Esse mesmo cadastro vai se repetir posteriormente em cliente, porque cliente e funcionário herda de pessoa os mesmos objetos. Então aqui de início eu vou cadastrar um funcionário, colocar o nome dele de Cláudio Augusto. Seu CPF, eu tenho que buscar ele aqui no site com validação, porque por exemplo se eu colocar um CPF ele já acusa que é inválido, então só posso cadastrar CPFs válidos. Aqui em telefone nós temos 2 tipos de telefone que pode ser utilizado. O nosso padrão, que é o nono dígito, então eu coloco um número aleatório aqui. Esse é o formato padrão, né, do nono dígito. Ou se optarmos por cadastrar um número fixo,
ele também tem a máscara aqui, né? A formatação de número fixo. Aí eu vou colocar um número aqui de nono dígito normal, aleatório. E aqui a data de nascimento, nós colocamos a data, temos duas opções, né? Tanto a forma de navegação de calendário, assim como funciona em alguns aplicativos de celular. Aqui nós escolhemos o mês e o dia e o ano. E temos a maneira de digitar, que é o que eu vou usar. Colocar aqui dia 15 de 2 de 1995. O e-mail, eu vou colocar Cláudio, arroba. Aqui nós temos acesso a qualquer domínio, porque muitas pessoas utilizam, por exemplo, e-mails institucionais ou empresariais. Então, por exemplo, vou usar aqui o e-mail Techstock, assim como alguns funcionários já estão cadastrados. E eu poderia, por exemplo, usar Gmail ou Hotmail, ou qualquer um desses e-mails, porque ele aceita os modelos gerais. Aqui endereço eu vou colocar um endereço qualquer, como Rua dos IPs, número 25, bairro das Cerejeiras, cidade, vou colocar a minha mesmo, já está aí, estado, GO. E aqui nós temos o nível de acesso, né, que no caso é o nível do funcionário. Temos as duas opções, como listado ali atrás, mecânico e consultor. Só que no momento, como já temos 3 mecânicos, eu vou cadastrar esse agora como consultor, né, para a gente ter aí um número igualitário, 33. O cadastro de mecânico ele segue o mesmo padrão, só muda aqui a tag vai colocar como mecânico e no banco ele vai ser salvo com uma ID diferente. E aqui nós temos então 3 consultores e 3 mecânicos. E que no caso eu poderia, por exemplo, voltar no cadastro e alterar algum dado, como por exemplo o número não vai ser esse, vai ser 70. E a rua dos IPs vai ser Rua do Pequi. E o Cláudio Augusto vai chamar Cláudio Ferreira, como por exemplo. O CPF eu não tenho como alterar, eu posso tentar que eu não consigo. Então o CPF após o cadastro é imutável. Aqui eu posso atualizar o funcionário. E a outra validação que caso o cliente não esteja cadastrado em nenhuma outra parte do sistema, como OS, orçamento ou um checklist, ele pode ser excluído. Caso haja algum cliente que já está em uso, o sistema não permite. Como por exemplo, se eu não estiver enganado, lá em clientes eu vou mostrar isso funcionando, como essa validação ocorre. Então agora eu vou mudar para a tela de clientes. Bem, aqui estamos na tela de cliente, né? Também podemos observar que segue o mesmo padrão, só que a diferença é que o sistema consta que tem 30 clientes cadastrados, mas é o mesmo padrão, tanto de edição quanto de validação, são tudo igual, não muda. A diferença é só que na hora do cadastro a gente não tem a opção de selecionar o nível de acesso, porque é um cliente, né? Então acho que não há necessidade de eu fazer o cadastro novamente, porque é o mesmo sistema. Porém aqui eu vou mostrar a validação que eu tinha comentado. Por exemplo, a Tatiana Moreira, ela tem um serviço, ela tem uma ordem de serviço aberta no sistema, que eu vou mostrar posteriormente. Então, se eu vier aqui e tentar excluí-la, o sistema já me avisa que o cliente não pode ser excluído, pois já está vinculado a uma ordem de serviço. Porém, se eu vier aqui num cliente aleatório que eu sei que não está, como por exemplo a Priscila Rocha, e tentar excluí-la, o sistema permite, porque não tem nada impedindo que ela seja excluída do sistema. Então é um cliente aí que não tem relação com nada. A mesma coisa com o CPF eu não consigo alterar, mesmo que eu tente. Agora os dados eu consigo, assim como funciona lá em funcionários. E agora vamos para a próxima tela, que é aqui o cadastro de marcas. Bem, aqui no cadastro de marcas ele é bem simples, assim como também o cadastro de fabricante, que eu vou mostrar mais à frente. Ele só tem aqui um cadastro só. Aqui nós temos todas as marcas registradas no meu sistema. E aqui temos, por exemplo, pesquisa como Ford ou Mercedes, ele também faz a pesquisa. E na hora do cadastro nós podemos cadastrar aqui um nome da marca. Como por exemplo, temos a validação de duplicação. Essa mesma validação existe, olha lá, nome da marca já cadastrado. Essa mesma validação também existe em clientes e funcionários. Eu vou até voltar lá para mostrar. Onde, por exemplo, eu não consigo cadastrar, por exemplo, aqui temos o funcionário com esse CPF. Se eu vier aqui com esse mesmo CPF que eu utilizei para ele e tentar cadastrar novamente com teste, vou colocar aqui apenas teste, né? Para mim poder mostrar a validação. Não vou preencher os dados propriamente. E teste, 22 e T. Nível de acesso pode ser um consultor. Aí, no momento do cadastro ele já me avisa que há um CPF cadastrado, então eu não consigo fazer um cadastro nesse mesmo CPF.
E essa mesma validação funciona para clientes. Se eu tentar cadastrar um cliente com este mesmo CPF que eu já utilizei, que é este aqui, ao tentar fazer o cadastro aqui, a gente vai ter o mesmo problema, que eu posso colocar tudo como teste novamente, só para a gente poder validar. Vou colocar aqui data de nascimento aleatória. E é o momento que eu... telefone, lógico. O sistema também ele valida, ele pede com que todos os dados estejam preenchidos, né? Se eu deixar esse aqui vazio, por exemplo, ele não vai deixar eu prosseguir. Então aí no caso nós temos que preencher. E aí ele já fala que há um CPF cadastrado como funcionário. Então eu não consigo cadastrar o mesmo CPF para pessoas diferentes. Afinal o CPF ele é único, né? Então voltando aqui novamente em marcas, a gente já testou a validação e a pesquisa. E nós temos aqui uma outra função em que, por exemplo, se uma dessas marcas já estiverem sendo utilizada no sistema, mesmo que eu altere seu nome, todos os outros itens que já estiveram cadastrados com esse nome, ele altera. Como, por exemplo, eu cadastrei um New Fiesta com o nome de Ford, com a marca Ford, que é a marca oficial do New Fiesta. Se amanhã a Ford chamar Ford 29, esse for o nome novo da Ford, ao atualizar, todos os carros cadastrados com esse nome terão aí o nome de Ford 29. Então não será necessário recadastrar o veículo para colocar a marca correta. O sistema já puxa essas informações automaticamente no cadastro. Então agora nós podemos prosseguir para aqui a tela de veículos para poder aí provar essa validação. Aqui na tela de veículos segue o mesmo padrão de todas as outras telas, onde temos a pesquisa, aqui no caso é por placa, como por exemplo aqui nós temos a VWX, que é a primeira. Se colocarmos aqui VWX 3U, ele já filtrou, né? E aqui vai entrar no ponto, eu vou cadastrar um veículo da Ford para entrar no ponto que eu disse sobre a marca. Por exemplo, eu vou cadastrar aqui um New Fiesta 1.6. A placa dele, que temos duas máscaras ativas, no caso, duas formatações. O padrão normal, que nós estamos acostumados, que é o 3 letras e 4 números. E temos o padrão Mercosul, onde aqui no segundo número pode entrar uma letra, que é o padrão Mercosul. Aqui entra letra e número, porém nos outros campos a gente não consegue inserir letras, porque só esse campo, que no caso é Mercosul, que tem essa capacidade. Vou colocar aqui que ele é ano 2019, um dos últimos modelos que saíram. Aqui na marca a gente seleciona a Ford, temos todas aquelas marcas cadastradas anteriormente, que selecionamos a Ford. E aqui é uma propriedade do software, né? Que eu seleciono a qual categoria este veículo pertence, se ele é um carro de passeio ou uma caminhonete. Por que isso? Esse software ele foi desenvolvido após uma reunião realizada na oficina Tecnauta aqui da minha cidade. E de acordo com as reuniões eu levantei alguns requisitos, umas validações e algumas particularidades da empresa e tive a oportunidade de fazer o TCC pós essa reunião, que era para uma outra matéria de análise de sistemas. E após realizar essa reunião, para a gente fazer ali um teste de validações, de levantamento de requisitos, eu percebi a oportunidade de realizar um trabalho de conclusão. Afinal, eu já trabalho na área, trabalho em uma concessionária aqui na minha cidade, então eu já tenho um pouco de experiência nessa área. Para mim é um pouco mais fácil tratar dessas particularidades de um software de gerenciamento de oficina, né? Então aqui entra a primeira particularidade desse software, que é a seleção de categoria do veículo, que vai culminar lá no serviço e lá na ordem de serviço que eu vou mostrar posteriormente. Então aqui o New Fiesta ele é um carro de passeio, colocar que ele é prata, e a quilometragem dele aqui ele rodou pouco, ele rodou 2.000 km só. Então aqui cadastrado, mesmo sistema de edição, se eu quiser colocar que esse New Fiesta por algum motivo ele é 2.0, ele atualiza normalmente. Se eu quiser então, no caso eu vou voltar para 1.6, né, que é o mais correto. E aqui voltando lá em marcas, eu vou mostrar aquilo que eu tinha dito, onde que caso eu altere o nome de Ford para Ford 29, que vai ser o novo nome da Ford amanhã, por exemplo, aqui no veículo ele já consta com essa atualização, então não é necessário recadastrar esse veículo ou alterar todos os cadastros dos carros Ford. O sistema já faz isso automaticamente. Então voltando aqui, vamos remover aí, né, este nome Ford 29, porque a Ford ainda não mudou para esse nome ainda. E posteriormente agora vamos para o cadastro de fornecedor, que é a outra particularidade do sistema. Bem, aqui temos a página de cadastro de fornecedores ou de gestão de fornecedores. Aqui segue também aquele mesmo padrão de tela, né? Só que aqui tem uma particularidade diferente, que aqui já é um cadastro de fornecedor, então temos CNPJ, temos margem de lucro, que eu vou explicar mais à frente, mas o cadastro mantém o mesmo padrão.
Então aqui, em vez de usarmos o de CPF, nós vamos usar o de CNPJ. Afinal, também o sistema valida o CNPJ. Segue o mesmo padrão, eu não consegui cadastrar um CNPJ repetido, como eu vou testar aqui com, por exemplo, esta empresa. Eu vou aqui, por exemplo, só para teste. O cadastro ele também segue um padrão dos outros, né? Aqui, ó, colocar teste, número e teste. E aqui na margem de lucro que eu vou explicar quando eu for fazer um cadastro verdadeiro. Vou colocar um aqui, por exemplo. E o sistema já valida, porque esse CNPJ já está cadastrado para outro fornecedor, como podemos ver ali atrás. Então agora vamos fazer um cadastro verdadeiro. Bom, vamos começar aqui com o nome do fornecedor, vai chamar TechStock Peças. Seu CNPJ, vamos colocar aqui o CNPJ, um CNPJ válido, então se alterar ele não permite, né? Então tem que ser um CNPJ válido. Um número fictício, só que dessa vez vai ser utilizado aqui a formatação de número de fixo. E aqui na margem de lucro é mais uma particularidade que a gente encontrou na Tecnauto, que eles nos informaram que cada fornecedor que eles compram peça oferece uma porcentagem de lucro para eles. Como, por exemplo, se eles comprarem da Castrelon, eles colocam 20% de lucro por conta, sei lá, de impostos, ou de taxa, de transporte, ou de frete, ou algo do tipo. Então, por exemplo, se eles compram de um outro fornecedor, como, supondo, eles compram da Volkswagen, supondo. Então, aqui ele colocaria, por exemplo, 10% de margem de lucro, que é o que ele precisa de lucro para poder pagar, né? Pagar e receber o dinheiro. Lucro, literalmente lucro. Então, vamos colocar aqui que TechStock Peças é 50% de margem de lucro para essa empresa. E aqui vamos colocar nosso e-mail, né? TechStockPeças, @TechStock, que é o que permite o arroba de diferentes domínios, né? Diferentes domínios são aceitos. Aqui na rua, no seu endereço, vamos colocar a rua, sei lá, Rua da Tecnologia. Bairro Computador, número 58, cidade, que eu vou colocar minha cidade mesmo, e seu distrito, GO. Então aqui, ao cadastrar, ele já entra aqui, né, com o seu tag de margem de 50%, que mais à frente eu vou explicar onde vai entrar esse 50%, né, onde vai esse lucro. Então aqui a pesquisa também funciona assim como nas outras telas. TechStock, se a gente colocar, ele pesquisa automaticamente. E se eu colocar seu CNPJ, ele também vai filtrar. Então aqui nós seguimos um padrão, nas últimas telas de cadastro todas seguiram esse padrão. E aqui em mais uma tela, assim como eu disse, essa segue o mesmo padrão da tela de marca, é só um nome. E é o mesmo padrão da marca, se eu alterar aqui o nome, a peça vai receber que foi fabricado pelo novo nome. Então é o mesmo sistema, só mudou aonde vai ser utilizado, né? Porque a marca é utilizada no veículo e a fabricante é utilizada nas peças, que eu vou mostrar mais à frente. Mas aqui é o mesmo sistema, é a mesma tela praticamente, com a mesma lógica, né? Então podemos agora avançar para a tela de peças, que é um pouco mais avançado assim o nível de particularidade desse setor, né? Bem, aqui nós temos a tela de peças, né? A gestão de peças, onde temos as últimas peças cadastradas, que acima nós temos as novas peças, entrada de estoque, filtrar peças críticas, filtrar peças sem estoque e filtrar peças em uso em iOS. Vou explicar logo mais o que são essas categorias, né? Esses filtros. Aqui em cima nós temos a pesquisa, que funciona assim como nas outras partes, como por código ou por nome. Como por exemplo aqui em cima nós temos o óleo, que é o BXO/530, ou simplesmente óleo 05. Ele filtra automaticamente. E aqui nós temos, por exemplo, no primeiro filtro, peças críticas, que eu vou explicar logo mais. Peças sem estoque, que é o que diz, né? Uma peça sem estoque. Se nós olharmos aqui, está lá o estoque 0. Aqui no card temos algumas informações, como código, fabricante, que entra naquele mesmo princípio que eu falei, que se alterar o fabricante, ele altera automaticamente, para não ter que fazer um recadastro ou uma atualização. Aqui temos o fornecedor com a sua margem de lucro, o preço de custo e o preço de venda, que eu vou explicar logo mais. E o estoque de segurança ali, que é o estoque mínimo aceitável, né, para manter o estoque. E aqui nós temos as peças em uso em OS, que eu vou apresentar mais à frente. Mas isso aqui nada mais é do que peças que já estão sendo utilizadas em outras OS e não foram fechadas, ou seja, não realmente saíram do estoque, não foram vendidas ainda.
Então, para iniciarmos, eu vou fazer um cadastro de uma nova peça como exemplo. Aqui, por exemplo, eu vou cadastrar um retrovisor. Vou colocar aqui retrovisor New Fiesta, né? Que é o carro que eu cadastrei. Vou colocar esse nome, o nome da peça, o código no caso vai ser Retro 001 aí, só para fazer um código mesmo. Aí na fabricante nós colocamos a Ford. O preço unitário, aqui é o preço normal de custo. Por exemplo, eu comprei essa peça de um fornecedor e foi 250. E o estoque de segurança, um estoque mínimo aí de 5, vai colocar um número fictício aqui. E o fornecedor a gente seleciona aqui da lista de fornecedores. Nós temos todos os fornecedores com suas porcentagens de lucro. Agora vamos fazer aqui a conta, né? Tá R$250, que é o preço de custo. E no momento que eu seleciono o fornecedor que teoricamente me vendeu a peça, já entrou aí com o valor de R$375, que é o 50% acima desse valor. Acima de 250, 50% acima de 250 é 375. Por quê? Agora eu vou ter uma peça cadastrada que foi compra deste fornecedor em específico, ou seja, essa peça veio de tal fornecedor. E aí o que acontece agora? Eu cadastrei a peça, ela não tem estoque, pode observar aqui que ela já entra no filtro de peças sem estoques automaticamente, porque o sistema reconheceu que ela não tem estoque ainda. Aqui no card até informa, foi cadastrado hoje, dia 31/10, e cadastrado no dia 20, que foi os dias que eu fiz as injeções no banco. Então aqui agora vamos dar a entrada nas peças, né? Então, como a gente tem um retrovisor, aqui ops, que é o novo, né? Aqui na entrada de estoque nós temos as opções. Aqui diz, selecione o fornecedor e adicione múltiplas peças para a entrada em estoque. Então vamos selecionar aqui, ó. Selecione o fornecedor para ver as peças disponíveis. Ou seja, cada fornecedor tem a sua peça cadastrada. Então, como a TechStock, nós só temos uma peça, que é o retrovisor. Então, por exemplo, outras que eu já cadastrei mais, como, por exemplo, a Regivel, a gente tem várias peças aqui, ó. E tem até aqui novamente o aviso, unidade OS aberta. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o BXO que está vazio. A gente pode vir aqui pesquisar, ó, BXO, para a gente poder dar entrada. Mas vamos dar entrada primeiro no que a gente, né, se propôs a cadastrar. Então, aqui no momento a gente seleciona a peça, ela foi selecionada. E aqui nós podemos escolher a unidade. Eu coloquei que o estoque mínimo de segurança é 5, mas eu comprei só 2. Comprei só 2 retrovisor. Então, aqui eu vou colocar os dois, ó lá, somou o valor, por quê? É o valor de custo, 250, foi o valor que eu paguei neles. Então, 250 é o valor que eu vou dar entrada. Porém, o que acontece? Aqui diz, se o valor declarado for diferente do valor unitário, o valor será reajustado. Por quê? Por exemplo, se eu compro uma peça hoje a 250, semana que vem eu posso comprá-la novamente por 300. Então o preço vai ser reajustado, porque deve haver um reajuste de preço. Afinal, eu não vou vender a mesma peça pelo mesmo preço o tempo todo. Então, por exemplo, eu cadastrei a peça hoje por 250, mas amanhã eu vou comprar a peça. Aí eu fui lá comprar e vi que aumentou para 280. Então agora vai lá, são um valor de 560 e aqui a gente tem que colocar a nota fiscal. Como esse programa ele não tem integração com sistemas de gerenciamento de notas, como você faz e outras, e não tem cadastro no site da Fazenda, não tem cadastro na Fazenda no caso, eu não tenho gerenciamento de notas e nada do tipo. Então, o que acontece? Eu tenho uma validação de nota por fornecedor. Então, por exemplo, se eu der entrada na nota 1, 2, 3 aqui, para esse fornecedor da TechStock, eu não posso dar entrada nessa mesma nota novamente, porque uma nota nunca tem o mesmo número para o mesmo fornecedor ou para o mesmo cliente. Então, eu como, sei lá, minha oficina chama Oficina do Zezão. Eu como Oficina do Zezão, se a TechStock Peças me emitir uma nota 1, 2, 3 e eu comprar outra, vai ser tipo 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 5, é um número, supondo, aleatório, nunca vai ser o mesmo número. Afinal, é uma chave, né? Ela não vai ser repetida. Então tem essa validação. Como eu estou dando entrada pela TechStock 1, 2, 3, eu não posso dar entrada em outra peça TechStock 1, 2, 3. Porque aí, no caso, o sistema valida que já tem uma nota com esse número. Mas se eu for dar entrada, por exemplo, com a Regivel, aí eu posso pôr 1, 2, 3, porque ainda não teve essa nota como Regivel. Porém, caso tenha uma nota da Regivel 1, 2, 3, aí então já tem uma nota cadastrada. Então tem essa lógica aí de reconhecer se há uma nota com esse mesmo número. Então vamos dar entrada aqui, né? Dar entrada aqui como número de nota fiscal 1, 2, 3. E aqui ele já deu entrada, todas as peças foram registradas. Aqui nós temos opções de entradas múltiplas. Ah, e detalhe, eu alterei o valor, ele também altera o preço de venda, porque ele faz a conta do valor reajustado mais o valor de lucro para poder fazer o valor de venda. Então agora aqui ele entrou no alerta crítico, porque ele está abaixo do mínimo e abaixo da metade. Porque o que acontece? Eu posso colocar que o estoque mínimo é 20, só que se eu tiver 10, ainda está no aceitável. Ainda está no limite aceitável.
Abaixo disso já entra na parte crítica. Afinal, eu não estou nem com a metade do mínimo para suprir, entende? Então, supondo se eu demoro aí em média de 1 a 2 dias para repor, tendo 10 para o mês ainda é o suficiente. Agora, se eu tiver menos que 10 e ainda não conseguir repor a, a tempo suficiente, aí no caso eu já estou em alerta crítico. E aqui então, por exemplo, eu vou mostrar a entrada múltipla. Como por exemplo, nós vimos que a RGVEL tem diversas peças cadastradas. Todos esses códigos aqui são reais, são códigos reais, né? Como exemplo, só de título de curiosidade. Então, por exemplo, eu vou dar entrada aqui, ó, no óleo, que está sem estoque, e nesse filtro do óleo do CAR, que por título de curiosidade é o mesmo do New Fiesta, e esse filtro de combustível que também é o mesmo do New Fiesta, a título de curiosidade, tá? Então aqui em óleo, eu vou colocar que eu vou dar entrada em 200 quantidade de óleo, aqui 200 litros de óleo. Vou dar entrada aqui em 3 do filtro e 3 do filtro de combustível. A gente puder olhar aqui, ó, eu acho que esse aqui é esse aqui, ó, tem 20. Então vamos dar entrada, nota fiscal. Agora eu vou provar o que eu disse, eu pus 1, 2, 3 e ele deu entrada. Por quê? Porque não tem essa nota 1, 2, 3 cadastrada pela RGVEL. E podemos ver aqui que o óleo, ó lá, entrou 200 unidades, estoque ok. E o estoque aqui do outro filtro ele atualizou para 23. E aqui ele já saiu do crítico, agora só tem a outra peça no crítico. Então agora a gente tem os óleos cadastrados. Não alterei o valor, então o valor de venda se manteve o mesmo. E agora a gente pode passar ali para o próximo módulo, que é o módulo de serviços. Bom, aqui em serviços também seguimos a mesma lógica de pesquisa como em todos os outros que eu já mostrei. Se eu digitar, por exemplo, aqui filtro de combustível, ele filtra só os serviços de filtro de combustível. E aqui entra aquela particularidade que eu expliquei lá em veículos, como aqui, por exemplo, na hora do cadastro. Também no card, podemos ver aqui que temos duas categorias para o mesmo serviço. Por exemplo, a troca de filtro do ar-condicionado, por um carro de passeio, ele é R$60. Já para uma caminhonete, ele é 80. Essa é a diferenciação no valor de serviço. Por exemplo, lá eles me explicaram que o mesmo serviço para tipos de veículos diferentes são valores diferentes. Como, por exemplo, a troca de pastilha de um carro de passeio, ele sai mais barato que a troca de pastilha de uma caminhonete. Isso foi o que eles me disseram, né? Isso é uma particularidade deles. Então, por exemplo, o meu sistema, ele aceita que, por exemplo, aqui um carro de passeio seja R$60 e uma caminhonete seja 80. Afinal, aqui na hora do cadastro, como por exemplo, vou colocar aqui, a gente está com troca de filtro de óleo, né? Então eu vou colocar o serviço também de troca de óleo. Por quê? Na verdade, troca de óleo e troca de filtro é o mesmo, né? Elas são intrinsecamente juntos, né? Afinal, quando você troca o filtro, você não vai deixar de trocar o óleo. Vou colocar, na verdade, o que eu já tinha cadastrado da peça, né? Troca de retrovisor. Aí aqui lá na oficina foi decidido que é 150 para trocar um retrovisor de um carro de passeio, mas uma caminhonete é 200. Isso aí foi decidido entre eles, lá acordado entre eles. Então aqui nós temos o serviço troca de retrovisor, R$100, 150 para um carro de passeio e 200 para uma caminhonete. Isso vai culminar lá no OS, quando a gente conseguir especificar o carro, né, qual categoria ele pertence. E mais aqui à frente nós entramos no último tópico de cadastro, que esse aqui, ele, assim como funcionários como é que eu posso dizer? Funcionários pertencem apenas a admins, usuários comuns não conseguem acessar essa aba, ela fica oculta, eu vou mostrar posteriormente. E o tipo de pagamento também fica, porque querendo ou não, isso aqui é uma parte de funcionamento do sistema. Se um usuário comum, recém-novo ali na empresa, um estagiário, entra e troca, por exemplo, o nome desse tipo de pagamento, ele vai quebrar o sistema, que eu vou mostrar mais pra frente. Então isso aqui fica a critério, pertence só ao admin, essa aba de gerenciamento. Mas sinceramente, após cadastrar os tipos de pagamento que eu cadastrei, creio eu que não há necessidade de colocar mais, exceto que surja algum tipo de pagamento novo aí. Mas temos aqui o dinheiro, Pix, cartão débito, cartão crédito e fiado. Ponto. Esse fiado, inclusive, é uma particularidade deles, como empresa. Eles permitem a venda de fiado para pessoas próximas a eles ou pessoas de confiança. E aí entra um ponto que eles me destacaram também, que mesmo eles oferecerem esse tipo de serviço para pessoas de confiança, às vezes eles esqueciam que tinham feito o serviço, então eles não tinham controle disso. Ou muitas das vezes o cara que fez o serviço nem tinha vergonha de falar que está devendo, às vezes ia fazer outro serviço e fazia fiado mais uma vez, acumulando uma bola de neve. Então eles não tinham controle e perdiam dinheiro. Afinal, fazer fiado é a mesma coisa que não pagar, né? Você promete que vai pagar, mas não paga. Então aqui nós encerramos os de cadastros e vamos aqui entrar para os de operações.
Porém, antes de mostrar as outras operações, como agendamento, checklist, orçamento, ordem de serviço, gerenciar fiados, vou mostrar o gerenciar o usuário, que vai bater aqui em funcionários. Por quê? A gente tinha cadastrado o funcionário Cláudio Ferreira, certo? E no momento estou logado como administrador do sistema. Então aqui agora, o que eu vou fazer? Nós temos aqui já 2 usuários cadastrados. O admin, que ele é o admin, ele não está ligado a ninguém. E o Carlos, que está ligado ao consultor Carlos. Por quê? Aqui no gerenciamento de usuários, a gente cadastra a pessoa ligada a um funcionário. Afinal, um usuário é um funcionário. Então aqui nós temos a tabela de funcionários que são cadastrados como consultores, que são as pessoas que trabalham no sistema. Então aqui nós vamos selecionar que o consultor responsável por esse login é o Cláudio Ferreira. E o seu login vai ser Cláudio. Sua senha vai ser Cláudio 123. E novamente aqui, colocar para ver a senha, Cláudio 123. Então, cadastramos o usuário. Aí aqui entramos em outra parte de questão de segurança, que entra também lá naquela parte de criptografia em banco. Se eu vier aqui no Cláudio, eu tenho aqui, ó, aqui diz nova senha. Se eu optar por digitar uma nova senha, ele vai alterar a senha para a próxima, então ele vai sobrescrever aquela criptografia. Porém, se eu quiser só trocar o nome do Cláudio para Cláudio 123 e deixar essa parte vazia, a senha do Cláudio vai se manter a mesma. Então o Cláudio não vai ter uma senha alterada. Então, por exemplo, eu posso atualizar só o nome do Cláudio e manter a mesma senha Cláudio 123, como eu vou mostrar aqui agora. Afinal, o sistema não vai mostrar aqui a senha do usuário, vai aparecer que Cláudio 123 eu só altero um dígito, não é assim, afinal vai ficar exposto, né? É uma falha de segurança. Então aqui vamos sair do sistema, vamos confirmar o logout, e aqui a gente vai colocar Cláudio e a senha, né? Cláudio 123, que eu acabei de fazer o cadastro. Cláudio 123, foi essa senha mesmo que eu coloquei? Agora eu fiquei em dúvida, vamos dar uma olhada lá. Vamos ver se foi isso mesmo. Vamos ver aqui no gerenciar o usuário. Eu coloquei Cláudio 123 no nome, tá vendo? Então vamos voltar lá, eu já tinha esquecido. Não foi nem a senha que eu errei, então Cláudio 123 e Cláudio 123, que é a senha também. Certo, agora eu consegui entrar. E agora mudou. Aqui em cima no sistema tá Cláudio Ferreira. Já não tá mais administrador. Por quê? Porque é o Cláudio que tá logado. Então agora se a gente observar, no cadastro já sumiu o gerenciar tipos de pagamento e também sumiu de funcionários. Afinal, a gente não tem o usuário comum não vai ter acesso a parte do sistema, né? E aqui mantém normal, ele tem acesso às mesmas coisas, às mesmas funcionalidades. Aqui não muda nada, tudo mantém o mesmo padrão. Porém, aqui em operações a gente pode ver que sumiu algumas coisas também, como gerenciar o usuário e gerenciar fiado, que isso aí fica por conta do administrador, né? E também sumiu a auditoria, que eu vou mostrar mais à frente. Então, logado como usuário, a gente não tem acesso a certas coisas. E uma coisa que eu vou destacar mais à frente do porquê é importante ter um usuário logado e o porquê tem a necessidade desse login, que eu vou mostrar agora aqui em agendamento. Bem, agora aqui estamos na aba de agendamento, né? Isso aqui ele é um módulo à parte, ele é mais para questão de controle da empresa em si. Esse módulo ele não tem ligação com outros módulos do sistema, como eu disse, ele é à parte. Ele é só para um controle pessoal ali, para saber, por exemplo, se tal horário do dia está disponível, né? Aqui nós temos, assim como todo calendário, a navegação de mês e ano, né? Como, por exemplo, se eu colocar 2029 aqui, ele vai caçar o calendário de 2029. Só que nós não estamos ainda em 2029, então voltamos a 2025. Então aqui temos alguns agendamentos no dia 20, que aqui na legenda a gente percebe que há 3 cores: troca de peça, diagnóstico e revisão. São geralmente os serviços que uma oficina faz. Ou a pessoa vai lá para trocar uma peça, ele chega lá e fala, quero trocar meu retrovisor, igual vai ser o caso que a gente vai fazer. Ou ele vai fazer um diagnóstico, como por exemplo, meu farol queimou e eu quero saber por quê. Ou ele vai fazer uma revisão, que é para trocar o óleo e ver os freios, por exemplo. Então sempre vai ser esse padrão, não vai fugir muito disso. Então se a gente vê aqui no dia 20, a gente tem 2 bolinhas marcadas, as bolinhas amarelas e vermelhas. Então aqui confere que a gente tem diagnóstico e revisão. Então vamos dar uma olhada aqui no dia 20. Ó, acessando o dia 20, a gente já percebe que tem aqui escrito bloqueado. Por quê? Esse dia já passou, então eu não consigo alterar o que foi agendado nele. Afinal, já aconteceu, né? E aqui confere que a gente tem a cor vermelha e a cor amarela. E aqui diz, resumo do dia, uma revisão e um diagnóstico. E aqui nós temos uma revisão das 14 às 16, agendada, na placa NOP 3G56, com o veículo de categoria caminhonete, do mecânico Fernando Oliveira e do consultor Carlos Silva. Edição bloqueada, data passada. E aqui é a mesma coisa com o veículo, categoria mecânico e consultor. Então, se a gente poder voltar aqui no nosso dia atual, que é o dia 31, a
A gente vem aqui ao dia 31, não há nenhum agendamento feito. Agora são 22 horas da noite. Então, se eu colocar, por exemplo, que o serviço vai começar agora às 22, o sistema já até avisa, ó, o fim deve ser após o início. Afinal, o cara não vai virar o dia mexendo no serviço, né? Então, por exemplo, eu vou colocar que o serviço começa às 22 e termina às 23, uma hora de serviço. Agora, observe. Aqui nessa aba, eu defino qual consultor está fazendo essa ação. E observe que essa opção está bloqueada para mim. Eu não consigo mexer nessa opção. Por quê? Porque o sistema já identificou que o Cláudio está logado. Então, ele já automaticamente travou esse serviço como o Cláudio agendou, fez esse agendamento. Então, o sistema ele bloqueia para poder identificar quem fez o quê. Porque, por exemplo, eu posso muito bem agendar um carro às 17 horas, sabendo que não vai ter tempo, e colocar no nome de alguém lá dentro e falar, pô, mas foi ele que agendou, não foi eu. Aí você briga lá com ele, não briga comigo não. Então o sistema não permite isso, exceto que eu seja um admin. Aí como admin, eu consigo vir aqui e essa opção vai estar aberta, vai me escolher qual pessoa vai realizar esse serviço. Só que agora o sistema ele está bloqueando ali para quem está logado. Então aqui na placa do carro a gente vai colocar o carro que a gente colocou, que se não me engano é o ABC 1823. E aqui a gente seleciona o mecânico. Eu vou colocar aqui que a Mariana, por exemplo, vai realizar esse serviço. E qual tipo de serviço? Vai ser uma troca de peça. Afinal, o cliente está vindo aqui para trocar um retrovisor, né? Então, na hora de salvar, observe que o sistema já marca aqui como cor verde o veículo ABC 123, categoria carro passeio, que é o New Fiesta, o mecânico, que é a Mariana, e o Cláudio Ferreira, que é o nosso consultor que está realizando aqui o agendamento. Se a gente voltar, a bolinha verde já está marcada aqui. Então, esse módulo de agendamento ele é mais para controle da oficina. Caso um cliente entrar em contato falando que eu quero um serviço aqui para o dia... Por exemplo, eu quero um serviço aqui para o dia 1, sábado. Inclusive, podemos observar que aqui sábado não conta como fechado, né? Porque oficinas geralmente funcionam sábados. Lá funcionam aos sábados. Então, eu optei por deixar sábado como dia útil. Aqui, por exemplo, se eu quiser agendar para o dia 1, eu posso. Afinal, um dia 1 ainda está no futuro. Então, eu posso fazer um agendamento no futuro. Então, aqui eu agendo o próximo dia, caso no amanhã o cara quer fazer o serviço às 7 horas. Aí, como ele agendou às 7, amanhã alguém me pergunta, tem horário às 7? Eu venho no sistema e olho, falo, não, 7 horas já tem um agendamento, pode ser outro horário? Então, o uso desse módulo é mais para isso. Tem esse outro botão aqui para poder filtrar ali a forma como aparece, né? Se vai ser por mês, por semanas e por aí vai. Aqui é mais um botão interativo mesmo. Então, daqui a gente já pode partir do agendamento, a gente parte para o checklist, que é um módulo importantíssimo e uma requisição do próprio dono da oficina. Bem, já aqui no módulo de checklist, a gente tem algumas regras importantíssimas do sistema e a parte de codificação também, que foi uma parte que eu decidi que fosse assim. O que acontece? Eles contaram que o que geralmente acontece muito lá é um cliente chegar para fazer um serviço, como por exemplo, a gente vai colocar aqui que ele vai trocar um retrovisor. Só que o cara tinha um trincado no para-brisa e ele deixou o carro lá para mim fazer só a troca do retrovisor. Ele deixa o carro, no fim do dia ele vem buscar e fala, pô, mas e esse trincado aqui no meu para-brisa? Isso aqui não tinha. Aí o cara fala, não, tinha sim, a gente viu o serviço. Ele, não tinha. Aí com o que acontece? Quem vai provar para quem que tinha ou não tinha? Então aí realmente fica difícil. Os dois desconversam e ninguém chega a lugar nenhum. E o que pode acontecer? Pode perder o cliente. O cliente pode estar agindo de má fé. Mas ele também, se você for contra ele, ele vai deixar de ir na sua oficina. Então, para não ficar ruim para os dois, eles pediram que se fosse para ter um software para a empresa deles, tinham que ter pelo menos um agendamento, um checklist, para a gente poder validar como o carro chegou à oficina. Então aqui a gente já tem 3 exemplos feitos, que foram os testes que eu realizei. E aqui temos os clientes. No momento a gente vai usar o cliente que eu cadastrei aqui no meu sistema, que é o cliente eu não cadastrei um cliente, né? Então vamos pegar um aleatório, como por exemplo aqui o Leandro Freitas, CPF 789123. Ele vai ser nosso teste aqui. Então aqui funciona da mesma forma, se a gente pesquisar por placa como QRS, ele filtra o checklist. Se a gente pesquisar por número como 3, ele vai filtrar, ali no caso ele está filtrando também pela placa, né? Mas ele filtra pelo checklist o número. E então vamos agora criar um novo checklist. Aqui já começa uma parte de formulário que vai seguir daqui em diante. Os outros módulos têm o mesmo sistema, que eu vou mostrar adiante. O que acontece? Que é o CPF. Então vamos colocar o CPF do cliente, supondo que o Leandro esteja na minha frente aqui agora. Ele me passa o seu CPF, é 789123. Então a gente vai colocar, esse aqui é o do Leandro? Não, esse aqui não é o do Leandro. Eu acho que esse aqui é o do Leandro. Opa, esse aqui não é o 789123, mas acho que esse aqui é o dele. Pronto, esse é o do Leandro.
Aqui ele puxa o nome, o seu número que está cadastrado no sistema e o seu e-mail. E aqui vai pedir a placa. O Leandro é o dono daquele New Fiesta que a gente cadastrou. Mas por que que no New Fiesta eu não coloquei o dono, que é eu não coloquei o dono no cadastro? Porque carro, ele não é fixo. Ele pode acontecer de ser vendido amanhã para outra pessoa. Então eu vou ter que ir lá no meu sistema fazer o cadastro de novo. Então o que que amarra um cliente a um carro? O checklist, que eu vou mostrar mais à frente. Por quê? Porque o checklist é quando o cliente acabou de chegar na oficina. Então no momento que ele chegou na oficina, ele é Leandro com o New Fiesta. Então esse é o dono do carro. No momento, mesmo que seja o esposo da mulher que é dona. No momento o carro está pertencendo ao Leandro. No momento que ele entrou na minha oficina. Então aqui na placa a gente coloca o ABC 1A23. Aqui o sistema já coloca New Fiesta, marca Ford, ano 19, cor prata, quilometragem 2000 e passeio. Observe que eu não posso mudar aqui, como admin também eu não posso, isso aqui é intrínseco, é travado. Em consultor eu também não mudo porque quem está logado é quem está operando, exceto se eu fosse admin que eu poderia definir, né? Mas aqui no caso eu sou quem está operando o sistema, então o sistema bloqueia, eu não posso mudar isso aqui. E a queixa principal, qual é a queixa desse New Fiesta? Eu quero trocar meu retrovisor, afinal foi o que a gente cadastrou, né? A gente até comprou a peça para o cliente. Aqui a gente vai fazer o checklist de inspeção. Que, por exemplo, o para-choque dianteiro estava ok, o traseiro estava ok, o capô também, porta-malas estava ok, a porta, todas as portas estavam ok. O teto, não, o teto tem uma avaria. O que acontece? No teto tem uma mancha de sol. É quando o carro queima a pintura, né? Para-brisa, ok, no caso é a avaria, né? Para-brisa estava ok, o retrovisor, avaria. Vou colocar aqui, ó. Retrovisor LD trincado. LD é o lado direito, né? Então é uma avaria. E aqui pneus e roda ok, step ok. Agora aqui a gente entra nos testes de funcionamento. A buzina do carro estava funcionando, o farol também, o seta, a luz de freio, o limpador, o ar-condicionado. Por quê? Porque o cara vai deixar o carro e vai falar que o rádio dele estava estragado. Só que não, ele deixou o carro aqui, eu já vi na hora que o rádio dele estava estragado. Então não foi a gente que mexeu. Ah, trocou um retrovisor e estragou o rádio. Também não imagino que não tem uma ligação muito não tem uma ligação muito explicativa para isso não, mas pode acontecer. Manual. Dentro do veículo, continha manual? Continha. O CRLV, o documento? Não, não tinha. Chave reserva também não. Quem deixa chave reserva no carro também, né? Macaco. Tinha o macaco, tinha a chave de roda, tinha o triângulo, mas o carro não tinha os tapetes. O carro tava só no forro mesmo. E aqui a gente tem um combustível. Isso aqui dá muita confusão em oficina. O cara me deixa o veículo com o tanque vazio e fala que deixou o carro com o tanque cheio. Vocês devem ter rodado o meu carro, porque não tem condição, eu deixei com o tanque cheio. Só que aqui não, aqui no meu sistema a gente coloca. Não, você deixou o carro aqui com 100. Você deixou o carro aqui com o tanque vazio. Por que isso? Por que esse checklist? Como ele é validado? A gente tem a opção de, por exemplo, visualizar o que já foi preenchido. E aqui a gente entra em modo de visualização, a gente não consegue mexer nos dados. Eu posso clicar aqui, eu não mexo, ó. Nada pode ser mexido. O que foi marcado continua marcado. E aqui o combustível também, né? Por que um checklist? A opção de editar, logicamente eu edito. Como por exemplo, vou colocar aqui, trocar meu retrovisor. Trocar o quê? Trocar meu retrovisor trincado. Então, a gente atualiza aqui e a gente pode visualizar aqui que atualizou realmente. Então, por que a necessidade de ter um checklist? Porque aqui no momento que eu clicar para imprimir, o que acontece? O cliente vai ter que validar isso comigo. Então, o checklist está sendo feito ali com ele. Então, aqui, vamos dar o nome aos bois, né? Dados do cliente é o Leandro, CPF, número tal, e-mail tal. O seu veículo é esse aqui. O responsável por esse checklist foi o Cláudio Ferreira, CPF tal. Essa foi a queixa do serviço. Esse aqui foram as inspeções de avarias, os testes de funcionamento, os itens e o combustível. Observa que tudo está refletindo ao que está escrito ali no meu checklist que eu fui feito. Por que isso? A gente tem até aqui um rodapézinho, ó. Foi aqui, ó, data 31, gerada às 22h16, até o horário ele grava. Então aqui no rodapé também está gravado. Por quê? Porque aqui vamos gerar uma folha de assinatura, porque muita coisa hoje em dia ainda é manual, né? Então eu posso imprimir as duas folhas e grampear. E falar, olha, você assina aqui concordando que o checklist que foi feito ele está correto, realmente o que eu destaquei aqui é o que está no seu carro? Sim, então aqui a gente tem a assinatura do cliente, entra nesse campo, e a assinatura do consultor responsável que fez o checklist. E aqui uma frase só para reforçar: declaro que recebi o meu veículo nas condições descritas no checklist e autorizo a execução de serviços. No caso aqui, então, o serviço vai estar, ele vai receber da forma que estava nesse checklist aqui. Ou seja, o rádio não estava funcionando e o teto ainda está com o capô manchado. Então, se eu colocar aqui para imprimir na impressora, ele vai gerar a impressão e o cliente assina. Então, acho que aqui nós terminamos o módulo de checklist. Porém, aqui um adendo, podemos ver que aqui no checklist a gente tem dados básicos, como o dono do checklist, o veículo e o dia.
E aqui a gente tem a tag aberto. Por quê? Esse checklist ainda está em aberto, porque ele ainda não foi usado. Então, digamos que esse veículo ainda está na minha oficina, não foi embora da minha oficina ainda, o checklist ainda está em aberto. O que acontece? Quando eu for mostrar o OS, aí a gente vai entender por que ele aparece como aberto e quando ele vai aparecer como fechado também. A gente tem aqui a opção de deletar, se eu quiser excluir aqui esse checklist que a Renata fez, eu posso, eu não vai usar mais. Então aqui a gente tem, né, checklist número 4. Então vamos aqui passar para o próximo módulo, que eu vou passar para a ordem de serviço primeiro, depois eu mostro o orçamento. Então vamos para a ordem de serviço. Bem, aqui a gente já estamos na tela de ordem de serviço. Agora podemos observar uma coisa que eu falei lá no início. A gente já tem uma OS aberta nessa Tatiana, certo? E também temos essa mesma OS aberta na Ranger. Então se eu voltar aqui nessa cliente Tatiana, por exemplo, vamos testar se eu consigo apagar o cadastro. Eu falei que não daria, né? Vamos ver se eu estou mentindo. Se eu vier aqui para excluir, aqui diz, ó, o cliente não pode ser excluído, pois está vinculado a uma ordem de serviço. E eu vou tentar excluir o veículo dela também, que é essa Ranger NLP, né? Ranger XLT. Vou tentar excluir. Ah lá, aqui já diz, você não pode excluir, está em uso em uma ordem de serviço. Então, o sistema valida se esses itens, se esses cadastros já estão sendo utilizados no sistema, que senão eu só posso excluir. Agora, a título de curiosidade também, lembra que eu disse que as peças que estão em OS abertas ainda aparecem como usadas lá na tela de peças? Vamos ver essa OS, como é que ela está feita. Primeiro eu vou mostrar aqui, depois eu explico. Aqui na OS a gente tem, ó, cadê? Ó, as peças. A gente está usando um filtro AB39, um filtro JU2E e um filtro KU2J. Então, a gente vai dar uma confirmada lá no setor de peças aqui, se realmente é isso. Vamos olhar aqui, ó, peças em uso. Tá lá, ó, KU2J, uso OS1, JU2E, uso OS1, AB39, uso OS1. Então, realmente, o sistema está mostrando que tem essas peças em alguma OS aberta. Então, eu tenho que fechar. Então, agora eu vou explicar como funciona o OS. Aqui também a pesquisa é a mesma coisa. Se eu colocar a placa, ele puxa o OS. Se eu colocar o número, ele puxa. Se eu pôr qualquer coisa, tipo a abóbora, ele não puxa, porque não tem nada com a abóbora. Então, vamos criar uma OS. Os dados aqui é o mesmo, se eu ainda me lembro. Esse aqui é o do Leandro, certo? Aqui entra o ponto. Observe que quando a gente digita ainda não tem a categoria do veículo, ela vai ser definida agora. O consultor ele já está automaticamente selecionado. E o checklist aqui diz, ó, seleciona um checklist obrigatório. A gente pode ver que aqui ele já até filtrou pelo cliente, porque tem um checklist em aberto. Então vamos colocar aqui, ó, a placa do veículo. Porque, ó, quando eu coloco um veículo que não pertence ao Leandro, esse GH aqui não tem nenhum, GHI não tem nenhum checklist com o Leandro. Aqui já diz, ó, nenhum checklist encontrado por cliente ou veículo, insira os dados. Agora então a gente vai colocar o certo, que eu acho que é o ABC, né? Não é esse. ABC 1A23. Pronto, agora tem o New Fiesta, tudo certinho. Agora aqui o checklist apareceu, conferido, placa e cliente bateu. Então agora tem um checklist vinculado. E aqui a gente tem aquele mesmo sistema, né? O consultor já está automaticamente selecionado porque está logado. E o mecânico a gente colocou lá no agendamento que era a Mariana. E aqui agora observe, antes a queixa estava vazia. Ela não estava preenchida automático. Se eu apagar, por exemplo, e colocar, ele já está automaticamente preenchido. Por quê? Ele foi preenchido com o checklist vinculado, ponto. Então, se eu colocasse, por exemplo, tivesse outro checklist desse mesmo Leandro, o checklist 5, e clicasse, ele ia alterar isso aqui para checklist 5. O que tivesse escrito no checklist 5. Sei lá, no checklist 5, que ele veio aqui amanhã de novo. Trincou minha roda. Trincou a roda do carro. Aí, eu colocasse aqui e, pum, automaticamente trincou a roda do carro. Então, agora, qual é o tipo de serviço? Vamos supor que ele veio... A gente sabe que ele veio trocar o retrovisor. Só que, esse camarada, ele também optou por trocar o filtro de óleo. Mas vamos fazer então, trocar retrovisor e trocar filtro de óleo, que se a gente volta, olha lá naquela tabela de serviço, ela fala que a troca de óleo para um veículo de passeio é R$30. 150 mais 30, 180, se a matemática ainda for assim. Então aqui a gente vai digitar a peça. Qual que era o código da peça? Retro. Ó, já bati aqui, já achou. Ó. Não precisei nem terminar, ó. Pronto, achou. Temos duas no estoque. Então, olha lá, estoque tá baixo, realmente, a gente só tem duas, né? Então, a gente adiciona aqui na OS. Adicionada lá. De duas, estamos usando uma. Confirmado. E agora, a título daquela curiosidade que eu disse, né? O filtro de óleo do Ford Ka é o mesmo do New Fiesta. Então, se a gente pôr o código aqui do filtro de óleo do Ford Ka, ele também vai dar certo no New Fiesta. Aqui diz que nós temos 23 utilizados, 23 totais usando uma. E aqui temos a quantidade. Geralmente, quando a gente troca um fio de óleo, só vai um fio de óleo. E só um retrovisor também, né? Depende do lado.
A soma total aqui deu 474. E agora a gente entra na aba muito que todo cliente gosta, que é desconto. Esse ponto aqui, ele foi uma coisa, foi, digamos que como é que eu posso dizer? A gente entrou em consenso, porque como eu estou desenvolvendo esse software à parte e eu estou dentro de uma concessionária, então eu tenho acesso a esse mundo, né? Segundo o chefe de oficina da concessionária que eu trabalho, ele disse que geralmente as oficinas de pessoas independentes, oficinas de barracão, geralmente optam por dar 10% de desconto, para não ficar tão ruim para o cliente, tão ruim para o mecânico e nem tão ruim para o dono, né? Porque afinal todo serviço é comissão. Então aqui o sistema já deixa automaticamente travado que o valor de desconto máximo nesse tipo de serviço é 10%, seja ele qual seja o valor. Se aqui, por exemplo, for só troca de óleo, ele vai deixar só 10% de 30. Mas como ele vai trocar o retrovisor, vai ser 10% de 180, que é 18. Se eu tentar pôr um 20, ele já volta e fala, ó, o máximo é 18. Não dá para fazer mais que isso. Então vamos deixar bonitinho, eu vou colocar um desconto aqui só de 10. Então olha lá, subtotal com desconto é 170, que é 180 menos 10 é 170. E aqui em peças, a gente vai entrar agora lá naquele lucro que eu coloquei em peças. Lembra que, se eu não me engano, a Textoc é 50. Então 50% a gente teve um lucro aí de 149 na peça, né? Nas peças, porque somou os lucros. Então aqui eu só consigo pôr desconto em cima do lucro que eu ia ter na peça. Afinal eu não vou dar desconto no valor total do item, senão eu vou sair no prejuízo. Então eu vou dar desconto em cima do lucro, que ou a peça se paga e eu ganho em cima da mão de obra, ou eu ganho um pouquinho de dinheiro em cima da peça. É uma opção. O cara pode querer vender para um amigo dele só a preço de custo. Não, eu vou te dar o desconto do lucro e vou vender a preço de custo para você. É uma opção que o dono da oficina pode tomar. Então, no caso aqui, eu vou colocar de 464 para ficar bonitinho. Eu vou dar um desconto de 125 ali para cair. Opa, 124 para cair nos 350. Se a matemática ainda funciona, 170 mais 350 é um total de 520. E aqui nós temos as somas dos descontos, são R$10 em serviço e 124 em peças. E aqui é o pagamento. No meu sistema, também entrei num consenso que eu tinha deixado aqui opcional para o dono da oficina, né? 3 meses é o padrão legal, porque segundo a fabricante de peças, então qualquer coisa, 3 meses é um serviço é uma garantia legal do produto, por exemplo, por vício. O retrovisor que eu estou vendendo, por exemplo, ele é 3 meses de fábrica. Porém, se o cliente vier com a peça de fora e só vir na minha oficina montar, a gente tem outras opções de garantia. Como eu sou o dono e eu oferto a mão de obra, eu posso dizer que é 1 mês de garantia, 2 meses, 24 meses, eu escolho. Só que supondo que a peça foi comprada com a gente, eu vou dar só o prazo de fábrica. 3 meses que é o padrão legal. Esse é o prazo de garantia. E aqui no pagamento a gente vai entrar em duas particularidades. Os outros pontos aqui são comuns, como cartão de crédito, dinheiro e Pix é o que é. É padrão. Só que nós temos duas particularidades aqui, o cartão de crédito e o fiado. Nessa OS que eu estou fazendo agora, eu vou fazer ela como fiado. E na outra OS que está lá aberta, que eu não fechei, eu vou fazer como cartão de crédito para mostrar. Aqui em fiado, eu posso colocar o prazo de fiado. Supondo que esse camarada pediu 6 meses de fiado. É muita coisa, mas é uma opção. Eu só vou deixar uma observação aqui, ó. Pediu fiado. Então, para falar que não foi de surpresa, tá? Escrito aqui no OS. Então a gente confere, tá tudo preenchido, tudo feito. Então a gente salva essa. Ó, essa está salvando, salvou. Então agora a gente vai observar uma coisa. Vamos voltar lá na peça e ver se essas peças novas foram... Ah lá. Já viu, as peças novas estão constando em uso agora, porque eu salvei uma OS com elas dentro. Então tá lá, ó, uma unidade desse retrovisor no OS2, uma unidade desse fio de óleo no OS2. Inclusive eu esqueci uma coisa, bom salientar, né? Quando a gente troca o fio de óleo eu já disse que tinha que ter o óleo, eu não pus. Então vamos voltar aqui na edição novamente, e a gente tem que pôr o óleo, né? Então aqui o New Fiesta, a gente adiciona o New Fiesta, ele é 4 litros de óleo. Só que agora observe que ao momento que eu mexo nesses valores, os descontos resetou. Afinal, por exemplo, se eu tiro uma peça, se eu vou manter o mesmo desconto, eu vou sair no prejuízo. Afinal, antes era R$500, eu dei um valor suficiente para cobrir os 100, só que agora mudei. Então o desconto não vai se aplicar aos mesmos valores. Então agora resetou. Mão de obra tem a mesma, o desconto agora vai ser diferente. Eu vou dar 190. Eu não posso dar 190, que se eu pôr, bate o limite. Então eu vou ter que dar 140 aí. Agora ficou 720. Mesmo que continue a mesma coisa, a gente só atualiza. Vamos conferir se está tudo certo. Tá lá, a peça nova tá aqui, tudo certinho. Desconto, pagamento também.
Então agora, como eu disse, eu ia transformar SOS no outro ponto de curiosidade que eu ia pôr ele no crédito. Ah, já tá, nem preciso, tá em 4 vezes, perfeito, não vou nem mexer. Só cancelar. Por quê? Vamos primeiro entrar aqui na SOS da Tatiana no crédito. Vou aqui gerar um PDF, também tem a opção de gerar PDF, porque o cliente tem que assinar serviço, afinal ele vai fazer o serviço, né? Então aqui novamente nós temos o resumo. Dados do cliente, dados do veículo, queixa principal, essa Tatiana só vai fazer uma revisão. Responsável é o consultor Carlos e o mecânico é o Fernando. Aqui a gente já tem um mecânico, porque ele entra na jogada. Serviços realizados. Como a da Tatiana é uma Ranger, uma caminhonete, então aqui já especifica. Troca de filtro de ar para uma caminhonete é 80, troca de combustível para uma caminhonete é 50, então aqui já especificou. Peças utilizadas, a gente tem o nome da peça, o código da peça, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Afinal, se usou um, o valor unitário é o mesmo valor total. E aqui se repete o mesmo padrão. Aqui agora nós temos a diferença na informação financeira. Lá também deu 180 de serviço, coincidentemente. Então aqui deu R$10 de desconto igual eu dei ali normalmente. E o valor de peça deu R$44 de desconto. E aqui a gente tem um total de desconto e o valor total. Como ela parcelou em 4, o sistema já até te informa. Foram 4 vezes de 217,50, que é igual aos 870 finais. E aqui garantia de 3 meses. Vale ressaltar aqui que o cabeçalho também funciona daquela mesma forma. E aqui eu esqueci de comentar, mas temos aqui a imagem fictícia aqui do nosso software, né? Para poder complementar o cabeçalho. Aí aqui a gente tem a OS número 1, aqui as informações de quando foi feito e o checklist que está vinculado a esse serviço. Então descemos aqui, o que acontece? Esse serviço teve muitas peças, então ele empurrou algumas coisas da página para a próxima. Então o sistema ele é adaptável. Se tiver muita coisa numa página, ele vai empurrando para a próxima e não deixando pelas metades. Não é igual aquelas tabelas do Word que a gente está mexendo e quebra ela no meio. Então, as observações que nós teríamos ali no OS, ela desceu, estaria aqui em cima, né, desceu aqui para baixo. Então, criamos aí 3 folhas, onde teria só 2 normalmente, né? Então, por exemplo, se esse campo de informação financeira for maior, que acho que não chega ao caso, mas por exemplo, for muitas peças utilizadas, esse campo desce inteiro aqui para baixo, junto com as observações e cria outra página. E aqui nós temos aqui o campo de assinatura que segue o mesmo padrão do checklist, com a mesma ideia, que a gente só tem um resumo ali do cliente carro, Tatiana, CPF, carro tal. O mecânico que realizou o serviço aqui ao fim. E nós temos aqui o resumo, né, dos preços, assim como ali em cima, as parcelas e tudo mais. Então ele já faz até o cálculo matemático aqui para o cliente já saber quanto vai vir a fatura mensal, né? E aqui embaixo nós temos a aba de assinatura, assim como o checklist, com o cliente o seu CPF, mecânico, agora o caso aqui é o mecânico, o seu CPF, que é quem vai realizar o serviço, e declara que autoriza a execução de serviço escrito nessa ordem de serviço, tendo ciência dos valores e prazos acordados. Só para a gente manter aquele padrão ali de concordância, né? Então o que que acontece? Agora aqui a gente entrou, deixa eu só olhar, tá certo. Aqui a gente entrou naquele momento que a gente deve encerrar o OS para poder fazer duas coisas: dar saída na peça e também gerar um fiado, que eu tinha dito anteriormente que tem um fiado, né? Então vamos olhar novamente ali, se a gente vier aqui em peças, ainda consta que essas peças aqui estão, no caso dessa caminhonete, ainda está em uso. Cadê? Aqui, da caminhonete ainda está em uso. Então vamos fazer o encerramento. Aqui ainda estou como Cláudio, vale ressaltar. Eu vou voltar como admin mais tarde. Então aqui da Tatiana, a gente vai, né, encerrar. Porque a gente, por exemplo, o cara já até me pagou a Tatiana aqui, ó. Deixa eu até olhar aqui o pagamento dela rapidamente. Ela colocou que é cartão, né? Então a Tatiana foi lá no caixa, pagou, tudo certo. Então aqui nós encerramos. O que que acontece? Vale ressaltar que aqui, novamente, olhando, ela está atrelada ao checklist número 1. Então aqui no checklist número 1, nós temos que o checklist número 1 pertence a Tatiana, confere, está em aberto. Então vamos encerrar. A Tatiana foi embora, já pagou e já levou seu veículo. OS encerrada. Pronto. OS encerrada, estoque atualizado e movimentações registradas. Checklist associado foi encerrado automaticamente. O que aconteceu? Essa OS agora está bloqueada. A gente só tem como visualizar e imprimir ela novamente se for o caso. Aqui está encerrada, eu não posso mexer. Se eu clicar aqui não acontece nada. Agora aqui ao visualizar, nós temos aqui o que? A visualização da OS número 1, os dados se mantêm. Aqui o checklist ele ainda mostra, porque esse checklist ele já foi gravado, então a Tatiana, aí esse checklist estão atrelados, então aqui continua. A queixa também continua e todo o resto aqui ele se mantém como foi feito e o cartão de crédito também. Então, por exemplo, se eu visualizar aqui o de fiado, ele também está com seu checklist atrelado. Então, só visualizando. E então aqui a gente vier aqui no seu checklist,
Vemos que o checklist também foi fechado, eu só posso visualizar ele novamente, eu não posso fazer nada. E eu só posso imprimir também, então agora ele está fechado, porque ambos foram fechados. E se a gente vier aqui agora nas peças, a gente pode confirmar que aquelas peças, o que aconteceu? Elas tiveram movimentação. Então, aqui no caso, a gente olhar, elas não estão aqui mais. E uma das peças era o AB39, por exemplo. Ele tinha 24 unidades, agora foi para 23. Então, confirmou sua movimentação. Então, aqui agora no caso, a gente teve um fechamento de OS. E a gente pode agora partir, por exemplo, antes disso eu vou voltar e encerrar também a de fiado. Afinal, a OS de fiado também vai ser encerrada. O cliente já foi embora, só não pagou, né? Então agora a gente vai para o último tópico aqui. Na teoria, o Cloud ele só tem mais uma função, que é gerar um orçamento. O que é um orçamento? É a mesma lógica da OS, né? É a mesma lógica, mas não é. Por quê? Vamos gerar um orçamento. O orçamento ele não precisa de um checklist. Afinal, ele é um orçamento. O cliente, vamos supor, o cliente deixou o carro na minha oficina, fiz o checklist e falou assim: não, faz o seguinte, eu quero fazer uma revisão e eu tô indo pro meu serviço. Me liga e me passa o orçamento para mim saber quanto que fica essa revisão. Beleza, então fica assim. Então o que a gente vai fazer? Como é um orçamento, a gente não precisou fazer checklist, não passou por nenhuma averiguação. Vou pegar um CPF aleatório aqui, Pedro Henrique, e um carro aleatório aqui, um DEF aqui, ó, Palio Fire, supondo. Como funciona esse orçamento? Melhor, não vou pôr um Palio Fire, eu vou colocar, eu acho que isso aqui é um export, pronto. Como vai funcionar esse orçamento? Por que eu pus export? Porque eu só tenho peça da Ford cadastrada. Ele ainda mantém aquele mesmo sistema, agora eu vou pôr, por exemplo, o Fernando. Aqui ele é a cara do MOS, só que tem uma diferença. Os campos não são obrigatórios como no OS, porque o orçamento nem tudo vai ser escolhido. Então aqui, ó, escreva o problema relatado por cliente ao serviço que ele deseja orçar. Então aqui no caso já é diferente, não tem checklist. Aqui eu devo escrever. Então o que eu vou escrever? Supondo. Vamos ver o serviço que eu tenho. Inclusive aqui no serviço eu posso até pesquisar. Ó. Se eu pôr aqui, ó, filtro de ar, eu pesquiso. Igual qualquer pesquisa, né? Supondo que o cara quer trocar o filtro do ar-condicionado e o de combustível. Do ar-condicionado e o de ar. Então qual que é o que ele deseja orçar? Troca de filtros de ar e ar condicionado. Afinal foi o que ele me pediu para fazer quando ele deixou o carro lá. Então as peças, vamos pôr. Essa peça aqui que é o fio de ar, eu acho que eu não tenho peça do ar condicionado cadastrada aqui, eu tenho quase certeza, não tem. Então vamos mudar aqui a abordagem, ele vai trocar um fio de combustível. Lembrando que isso aqui é uma export, né? Então ele vai trocar o fio do, não é do ar condicionado, é o fio de ar e o de combustível. A gente tentar manter aqui a fidelidade, né? Qual que é o filtro de ar? Olha só, eu também não cadastrei. Ah, vamos supor que ele vai trocar só o filtro de combustível, vai. Vou colocar aqui, E3BZ. Pronto, ele vai trocar só, vai orçar só o filtro de combustível. Então, deixa eu tirar aqui o fio de ar da Ranger. Só o filtro de combustível, né? Afinal, que ele veio orçar aqui na loja. Aí aqui entra agora o desconto, só que eu não vou pôr desconto em serviço pra esse cara não. Mas que eu vou pôr é R$8 ali, de descontinho. Então deu 90 aí. Aí aqui a gente seleciona, será o cara pagando dinheiro, tanto faz. E vou colocar aqui, ó. Orçamento. Orçamento. Para o almoço. Tipo assim, enviar ao almoço, quer ver? Orçamento. Vou colocar aqui, ó. Enviar orçamento no almoço. O cara pediu pra mandar ali, ó, nos meio-dia, meio-dia e meio. Então tá aí. Salve o orçamento. E aqui, por que temos orçamento? Eu vou mandar esse aqui pro meu cliente. Mandar no WhatsApp dele. Falar, ó, tá aí o orçamento. Eu vou vir aqui, ó. Mesmo sisteminha do OS, eu vou imprimir. Ou melhor, aqui nós temos a opção agora de gerar como PDF. Se a gente pôr aqui para imprimir o PDF, vou colocar aqui um lugar para ele salvar aleatório. Colocar o nome aqui, ó, orçamento. Bom que a gente já até testa aqui, né? Como que funciona o nosso sisteminha de impressão, que eu ainda não mostrei. Então, vamos verificar. Vamos lá em downloads. Ó, orçamento. Vamos ver como é que fica no PDF. Tá aí. Lembrando que isso aqui funciona em OS, checklist. Tá aí o PDF. Não menti, ele realmente gera um PDF. Aí eu mando isso aqui no WhatsApp do cara. Aí que o cara vai fazer? Ele vai falar, não, pode fazer o serviço. O que eu, consultor, vou fazer? Lembrando que eu ainda estou como Cláudio Ferreira, o sistema ainda continua puxando. Eu, Cláudio Ferreira,
vou fazer transformar esse orçamento em OS. Afinal, não vou ter o processo de preencher aquilo tudo de novo, já que ele já aprovou o orçamento. A gente vem aqui e transforma. O orçamento será bloqueado e não poderá ser editado. Transformado. Foi bloqueado, por quê? Transformado em um OS. Só consigo olhar. Não consigo fazer mais nada. E transformado em OS 3, vamos ver então. OS número 3. Olha só. Proveniente do orçamento 2. Está aberto. E se a gente vier dar uma olhadinha aqui, todos os dados puxaram. Só que agora vem aqui. Não tem um checklist. Por quê? Porque o orçamento ele só foi criado. Não houve um checklist. Então agora eu devo fazer um checklist. Então onde entra a questão? Lembra que no campo, por exemplo, eu vou voltar novamente aqui em checklist. Lembra que aqui no campo a gente tem bem especificado aqui. Opa! É na impressão. Aqui no campo a gente está escrito bem especificado onde é cada área. Aqui, por exemplo, no campo a gente tem bem desenhado aqui. Por quê? Porque esse sistema também, na teoria, né? Se caso optarem por assinatura digital. Aqui a gente tem um quadradinho para o cara onde está a assinatura do cliente. Eu posso colocar minha assinatura digital, mando o orçamento do checklist que foi feito para o cara, feito não de forma presencial, que é um caso que eu creio que seja um pouco mais raro. E agora o cliente só vai pôr aqui a sua assinatura digital no .gov ali, e eu boto a minha embaixo, mando para ele, confirmou, salvo no meu computador ali uma pastinha de checklists. E pronto. Aí a gente também transforma o atendimento de forma remota também, não sendo obrigatório. Às vezes eu mando uma fotinha no WhatsApp dele e falo, ó, isso aqui tá variado, beleza? Beleza. Isso aqui tá variado, beleza? Beleza. Confirmado, manda assinatura digital, feito, faz o serviço. Aí a gente vem aqui e já permite colocar o checklist que for criado nessa ocasião, né? Que eu creio que não seja tão comum, é mais normal fazer o checklist presencial, né? Mas o sistema tem essa abertura. Por quê? Para mim criar uma OS, que é o caso do cliente pessoal, aí eu não posso salvar sem pôr uma OS. Por quê? Porque aí também não dá, né? Tipo, eu vou criar todo OS sem orçamento, sem checklist, só em caso de orçamento que é feito externamente. E aí então nós finalizamos aqui, pelo menos pela parte do usuário, todas as suas funções. E agora vamos voltar como administrador para a gente poder ver aqui as suas funções extras, né? Então, e também provar o ponto que eu tinha dito. Afinal, eu disse que o admin ele tem a capacidade aí de selecionar qual consultor faz tal coisa. Vou provar só em um módulo aqui. Não, melhor, não vai ser no agendamento. Vai ser, por exemplo, aqui em um orçamento que é bem rapidinho. Se eu vier aqui, ó, agora eu posso selecionar o consultor que fez o orçamento. Caso eu esteja sozinho na oficina e seja o administrador, eu posso selecionar. Ou, por exemplo, eu falo, não, acho que esse serviço aqui é pro Carlos. O Carlos vai fazer esse orçamento para mim. Aí eu coloco ele aí. E aqui a gente vai entrar nos pontos que só o admin tem acesso, que é o gerenciar fiado e auditoria. E depois entramos nos relatórios, né? Que aí no caso vai ser a parte final do sistema. Então agora vamos ali para o gerenciar fiados. Bem, aqui estamos na tela de gerenciamento de fiados, né? Que é exclusivo aqui do admin. Temos aqui informações no prazo vencido e valor total. O que é isso aqui? Tá tão atualizado aqui. O que é isso? Bem, lá naquela OS 2, eu coloquei que o cliente Leandro Freitas, do veículo New Fiesta, ele fez o pagamento afiado. E realmente foi o que aconteceu. E eu coloquei um prazo aí de 180 dias, que são 6 meses que eu tinha posto, né? Quando eu encerrei aquela OS. O que acontece? O sistema contabiliza isso. Ele faz o cálculo do dia atual, menos o prazo, e vê quantos dias faltam aí para o fiado vencer, né? Então aqui a gente tem, ele ainda está no prazo, só que ele ainda não foi pago. Como que eu sei disso? Eu vou dar o mérito aqui de entrar rapidamente na aba de relatórios, só para explicar rapidamente esse sistema. Aqui na aba de relatórios, ele pega o dia atual e um mês anterior a esse dia. Um mês anterior a esse dia aqui, no caso dia 1 do 10, né, que já é os 30 dias anteriores. Então a gente vai gerar aqui um relatório de fiado. Tem diversos relatórios que eu vou explicar mais à frente. E vamos entrar aqui no relatório de fiado, né? Ao gerar o relatório, a gente tem algumas informações. Temos um total de um fiado feito, valor de 720. Aqui nos status, temos um fiado em prazo de valor de 720, nenhum fiado atrasado, nenhum valor. E aqui temos os status. Este fiado ele não está pago e esse é o valor do fiado não pago. Então ele está no prazo, mas não está pago. Aqui, ó, no prazo pago nenhum, no prazo não pago um, atrasado pago nenhum e atrasado não pago nenhum. E aqui ele mostra que a gente tem um no prazo não pago, que é esta OS, que a gente tem aqui o encerramento dela do dia 31,
O início do prazo começou no dia 31 e o vencimento é no dia 29/4 do próximo ano. Aqui tem o tipo de pagamento do mecânico consultor que estava presente. Então, como eu sei disso? Então, aqui a gente tem informação. Então, se eu vier aqui no fiado, eu sou admin, e o cara me pagou hoje no fim do dia. Ele pediu 6 meses de fiado, mas ele falou, não, eu vou te pagar agora porque você é um cara legal. Então, eu venho aqui e marco. Eu sou admin, eu estou mexendo com dinheiro, confirmei. Esse cara aqui me pagou. Então, agora a gente vem aqui, ó. Tá no prazo, tá pago. Isso aqui são todos fiados gerenciados. Vamos lá no relatório mais uma vez. Vamos ver agora como que ficou isso aqui. Novamente um total e o valor total. E aqui a gente tem agora no prazo ainda tá aqui. Porém agora que mudou. A gente tem um fiado pago e o valor do pago. E aqui novamente no detalhamento a gente tem um no prazo e pago. Afinal ele já não tá mais não pago. E aqui agora ele mudou até de cor, ficou verde. Porque agora ele tá no prazo e pago. Então o cara me pagou, ele foi gente fina. Se eu quiser gerar o PDF deste formulário para entregar para o gerente ou para alguém para me provar ou mostrar alguma coisa, a gente tem um detalhamento um pouquinho mais básico aqui, né? Para não ser uma coisa poluída visualmente. Aqui a gente tem só os dados necessários, né? Só as informações em texto, sem os desenhos e tudo mais. Olha lá, tudo bem descrito assim como está ali, só que de forma mais textual. Então aqui a gente já finalizou o módulo de gerenciar fiado. O que falta agora? Falta agora a gente entrar no dashboard, porque eu fiz muita coisa e não mostrei. O que aconteceu no sistema? Então a gente vai ver aqui no dashboard o que aconteceu. Mudou aqui, agora a gente tem um agendamento, e realmente a gente tem, porque se a gente ver aqui no agendamento, nós temos um agendamento feito hoje, eu realizei isso no início da apresentação. E agora a gente mudou essas informações, que eu excluí um cliente, cadastrei um serviço, cadastrei um cliente. Aqui os atalhos eu posso mostrar agora, ó, abre automaticamente, que antes eu não mostrei porque eu ainda não tinha explicado o que eram, né? Os atalhos todos funcionam. E agora aqui a gente tem tudo que aconteceu de forma um pouquinho mais resumida, só para a gente ter um contexto. Uma ordem de serviço foi atualizada para encerrada, né? Um orçamento foi atualizado e transformado. Uma ordem de serviço foi cadastrada de orçamento. Ó, teve 3 saídas de estoque. Ali registra até quando a peça sai. A saída de estoque só ocorre quando a OS é encerrada, então só vai contabilizar que saiu do estoque após encerrar a OS. Aqui a gente tem serviço cadastrado, a gente tem entrada, agendamento criado, checklist cadastrado. Aqui a gente tem informação de quase tudo. Só que aonde vem tudo? Tudo vai ser informado aqui em auditoria, que é um módulozinho bem interessante que eu pensei na transparência com o usuário. Ele vai ter acesso a tudo que aconteceu no sistema, de tudo que foi feito, por quem foi feito. Então eu vou entrar aqui em auditoria. Entrando aqui em auditoria, a gente já tem muita informação na tela, mas eu vou explicar. A gente tem aqui em cima o período, ele mostra o período do mês, ele mostra o atual, porque os anteriores não tem registros. A gente tem uma filtragem bem extensa, que eu vou explicar logo à frente. E a gente tem todos os dados de alterações que ocorreram no sistema. Vamos pelos filtros. Supondo que eu sou admin e eu percebo que algum usuário trocou ou apagou um usuário do sistema. Então vamos lá, eu vou pôr todos os usuários. Agora eu vou colocar uma operação de exclusão, porque eu acho que alguém excluiu um usuário. Mas se eu não tenho certeza, eu vou pôr todas aqui. Agora, em que local eu acho que aconteceu? Eu acho que aconteceu em cliente. Vamos colocar aqui em ordem decrescente por data, né? Afinal, a gente vai saber quantos aconteceu. Olha só se não aconteceu mesmo. O usuário é de mim, eu mesmo. Apaguei um cliente. Olha lá. O usuário é de mim, da entidade cliente, no ID 30, às 20h28, que é um pouquinho mais cedo do horário que eu estou agora. E olha lá, o usuário é de mim deletou. Olha só, isso aqui no caso é um JSON explicando quais eram os dados presentes no que eu apaguei, né? A gente tinha um nome, a gente tinha um telefone, a gente tinha tudo. Mas caso eu queira fazer algo aqui um pouco mais específico, se eu não me engano, o usuário Cláudio, ele realizou algumas mudanças, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o que será que o Cláudio fez? Eu acho que o Cláudio, ele alterou alguma coisa? Deixa eu pensar. Ele não chegou a editar, né? Ou ele chegou a editar? Acho que ele chegou a editar um funcionário, né? Não, isso também foi o admin. O Cláudio não fez muita coisa no sistema, não. Talvez o máximo que ele editou foi uma peça, vamos confirmar. Olha lá. O Cláudio editou o preço, ó. Olha lá. Pô, foi o admin também. O admin faz muita coisa aqui. Então vamos fazer o seguinte. Agora eu vou manchar aqui o Carlos, hein? Cláudio, no caso, né? Eu vou logar aqui com o Cláudio. Cláudio 123. Cláudio 123. Acho que ainda é isso, né? É. Então o que eu vou fazer? Eu tô com o Cláudio aqui. O que eu vou fazer com o Cláudio? Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer o Cláudio fazer uma bagunça. Eu vou alterar essa Mercedes-Benz aqui para Mercedes-Benendes. Sei lá, o Cláudio que queria bagunçar o sistema. Ele achou engraçado.
Aí esse mesmo Cloud aqui, ele vai tentar, o que mais que o Cloud vai tentar fazer? Ah, uma coisa interessante, hein, enquanto eu estou fazendo isso. O sistema ele não permite, como usuário, eu fazer uma exclusão, por exemplo. Olha lá, essa peça não pode ser excluída porque ainda tem um estoque. É necessário que o estoque seja zero. Isso aqui é uma coisa que eu tinha até esquecido de comentar. Por exemplo, se eu cadastrar uma peça aqui, teste, fabricante, qualquer um, ó, até com a Anafoid, é destino, ou 200, estoque 1, vou colocar um número aleatório aqui só pra gente provar o que eu tô falando. Agora aqui a gente tem que teste, não tem estoque, eu tô com Cloud. Então eu vou aqui, ó, apagar. Por quê? Porque tá zerado. Mas olha só, tem uma função que eu não mostrei aqui, em ajustar estoque. Apenas administradores podem ajustar o estoque. Que é isso? Vamos voltar lá com o admin de novo, né? Vamos voltar para trás. Logo aqui com o meu admin em peças. Observa que agora eu só tenho um retrovisor, mas olha que estranho, eu fui olhar no meu estoque aqui agora, eu tenho dois. Eu não tinha dado entrada nos três, eu só dei entrada em dois, aí agora saiu um, eu fiquei só com um. Então eu vou adicionar o que? Mais um. Aí aqui que eu tenho a opção de fazer. Eu posso, por exemplo, mudar o preço nesse reajuste, como também eu só aumento a quantidade, só que sei lá. Eu coloquei o retrovisor de volta no estoque, mas eu acho que esse retrovisor está muito barato. Ele está 280, eu vou pôr ele a 300. Eu sou admin? Não. Olha só, estoque ajustado, mais uma unidade e o preço aumentou. O admin tem poder, né? Ele também, mesmo ele tendo poder, ele não pode excluir a peça se for acima de 1. Porque senão você vai sumir com o seu estoque. Você vai ter peça lá, mas vai pagar. Se a gente olhar aqui, até tem, ó, ajuste de estoque, mais um e o preço alterado. Aqui ele mostra aqui bem por cima, né? Então olha só, o Cloud ele fez uma gracinha, né? Vamos olhar aqui a editoria, vamos ver. Eu tô sentindo que alguém fez uma bagunça no meu sistema. Deixa eu dar uma olhada aqui, por exemplo, em marcas, hein? Vamos dar uma olhada. Olha só, o usuário Cláudio 123 alterou marca 12 de Mercedes-Benz para Mercedes-Benz. Ué, Cláudio. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Entidade marca ID12 às 23h40, que é o horário de agora. O usuário Cláudio 123 alterou marca ID12, marca de Mercedes-Benz para Mercedes-Benz. A gente consegue até ver aqui, ó, onde aconteceu a bagunça lá. O valor antigo era esse e ele alterou para esse. E aqui a gente tem aqui o update at, que é só uma tagzinha para marcar. Ele grava no banco que horas que ocorreu uma mudança nesse arquivo. Então ele grava um horário. Então, por exemplo, antigamente, como esse item não tinha tido uma alteração, então ele não tinha nenhum horário marcado nele. Só que agora ele teve uma alteração. Então agora ele tem um horário gravado. Que foi o horário de 20, que é o horário que até mostra, 23h40, que foi o horário que houve uma alteração no sistema. Então aqui o que o Cloud fizer eu vou ficar sabendo. Até o que eu faço eu fico sabendo. Se eu olhar aqui no admin, ó, admin, todas as operações. Se eu der uma olhada aqui, olha lá, eu sei tudo que o admin fez. O admin movimentou o estoque. Aqui no caso ele fez, ó, um reajuste. Tipo de movimentação, reajuste. Foi o que eu fiz agora, lá, ó. Ajuste de estoque, preço reajustado 280 para 300. É um pouquinho confuso de entender, mas um pouquinho ali de lógica rápida você entende. Agora aqui, ó, a ordem de serviço teve as alterações pelo admin, ó. Admin alterou o usuário do nome Cláudio para Cláudio 123, foi o que realmente eu fiz lá no usuário, ó. Alterei o usuário para Cláudio 123 e teve marcou no update. E a auditoria é isso. Então vamos partir aqui para o último módulo, porém não menos importante. E a gente pode confirmar, a gente já passou por todos. A gente vai entrar nos relatórios que eu tinha mostrado apenas um. Agora a gente vai poder aqui mostrar todos. Então aqui nos relatórios nós temos todos estes de... Eu não vou mostrar o de fiado que eu já mostrei. Então a gente tem relatório de desempenho, de consultor, relatório de agendamento, de comissão, de estoque, de fiado que eu já mostrei, de financeiro, de garantia e de serviço. Vamos começar pelo começo. Mesmo sistema de data, a gente relata um relatório. A gente gera um relatório. Aqui nós temos o total de orçamentos abertos, total de OS abertas, total de checklist abertos, total de agendamentos abertos não, né, que ocorreram no sistema. Então aqui a gente tem um valor total de 1.680, um ticket médio que é por serviço 560 e uma taxa de conversão de 150. Então grande parte do que a gente faz vira dinheiro. Então aqui a gente pode ver que o total de OS delas, grande parte foram fechadas, né? E aqui a gente tem até um ranking de consultores. A gente pode ver aqui qual que é o consultor que mais saiu bem. A gente pode ver aqui, ó, que o Carlos Silva, ele tem um orçamento, um OS, duas checklists, dois agendamentos, 100% de taxa de conversão, ticket médio de 870. Já em segundo lugar, a gente tem uma pessoa que até tem uma conversão maior, mas o ticket médio dele foi muito baixo. Então aqui a gente tem, em segundo lugar, a gente temos o Cláudio Ferreira aí, com
no caso aqui como consultor, né? Um orçamento, duas OS, um checklist, um agendamento. Só que o ticket médio dele é muito baixo. É menos da metade do que o do Carlos. Então o Carlos saiu ganhando nesse aqui. E a Ana Paula a gente não fez nenhum OS no nome dela. Sistema de impressão é o mesmo. Ele é um sistema um pouco mais básico e menos poluído para ajudar ali a visualização rápida e prática do sistema, né? Afinal, você não vai querer ver uma coisa cheia de figura. Aqui tem um relatório com as posições normalmente, assim como está ali, tem aqui. Vamos pro próximo. Relatório de agendamento, esse aqui é bem básico. Ele é um relatório que mostra quantos agendamentos a gente teve, quantos mecânicos foram atribuídos a esses agendamentos. 3 agendamentos, 3 mecânicos atribuídos. A gente teve 2 no dia 20 e 1 no dia 31 do 10. Que isso aqui no caso foi a data que eu selecionei, né? Nesse meio período a gente teve esses aqui. E nos agendamentos por mecânico a gente pode observar que cada um teve um. Olha que bonitinho. Não, acho que eu nem preciso imprimir, que a gente já sabe como é que funciona a impressão. O relatório de comissão, isso aqui é muito importante, porque lá na oficina que a gente fez entrevista, o dono relatou que lá eles anotam as comissões no caderno. Se o cara acabou de fazer o serviço do carro, ele chega lá e escreve no caderno, 180 de comissão. Só que o que acontece? Muito acontece em oficina. Por exemplo, o João está fazendo um serviço no Uno. Só que aí ele precisa ir no banco. Aí o João falou, o Cláudio, o Cláudio no caso é o nosso consultor, né? Kleber, pega aquele carro ali pra mim, termina ele, eu vou ali, eu nem comecei, só faz ele ali pra mim. Aí o cara vai pro banco e o Kleber faz. O Kleber terminou, entregou o carro. Aí o cara vai olhar na OS, quem que era o mecânico atribuído? Isso no caso, lá na vida real, né? Aí era o, olhando aqui, era o João. Então, 180 pro João, só que quem fez o serviço foi o Kleber. E agora, na hora, e lá na OS física não tem como mudar, porque eu nem lembrava que ela existe, diferente da minha OS digital, que eu só encerro quando o cara vai embora, só quando paga, então eu posso alterar os dados. Então o relatório de comissão vai servir para a gente saber o que? Qual que é o valor no final do mês que o cara conseguiu faturar. Então vamos colocar aqui um mecânico, a gente tem um para cada, né? Eu não sei quem fez mais, mas foi o Fernando. A gente tem aqui com o Fernando, ó. O Fernando tem uma ordem de serviço no nome dele, nessa mesma ordem tem 3 serviços. Foi um valor total de 180 em serviço e R$10 de desconto, com a comissão total de 170. E aqui temos os serviços mais realizados. A gente só teve 3 serviços, então a gente só tem 3 deles aqui, realizados uma vez cada um. E a gente tem a ordem de serviço que está no nome desse amigo aí nesse meio período. Olha lá, é o 180 menos os 10 de desconto feito no nome da Tatiana, encerrado no dia 31. Então aqui a gente tem nosso relatório de comissão. Vamos ver se a Mariana tem algum S encerrado. Tem também até no mesmo valor, só que aqui no caso é retrovisor e o filtro de óleo. O mesmo sisteminha da OS e o valor. Agora aqui no relatório de estoque, aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu tive que dar entrada nas peças antes, né? Então a gente tem 16 movimentações, 10 entradas, sendo 10 entradas e 6 saídas, com o valor de estoque estimado em 33.425 e o valor de entrada sendo 34.410, porque teve mais entrada, o valor de entrada foi quando eu fui imputar os itens no meu estoque, então o valor de entrada vai ser maior que o valor estimado porque teve saída. E aqui embaixo informa que foram R$ 1.434 de saída, sendo R$ 45 em 204 movimentações do óleo de 45. A gente tem aqui todas as movimentações, isso inclui entrada e saída. São as mais movimentadas, né? E a gente teve uma saída de 300 que culminou aqui na baixa do valor, né? Foi aqui um valor de R$300. Com duas quantidades porque teve um reajuste, né? Ah, não. No caso aqui eu tô dando bobeira. A gente teve aqui peças com estoque baixo. Aqui no caso foi os valores de saída menos os valores de entradas, deu o valor de estoque. Eu tô falando coisa errada aqui. Então se a gente vier aqui no financeiro, aí sim vamos ter o valor de entrada e o valor de saída. Aqui no financeiro a gente tem receita total gerada em peças e o receita total gerada em serviços, sendo uma receita total de R$ 1.794. Porém, a gente tem as despesas. Foram R$ 34.410 só em estoque, porque eu tive que fazer os cadastros das peças, né? E foram R$ 184 de desconto em cima desse valor de receita e R$ 20 de desconto em cima do valor de receita de serviço, o que no total acarretou em R$ 204 só em desconto, acima desses valores que eu consegui de receita, menos o valor de despesa. E o que a gente conseguiu aí? Um prejuízo de 32.820. Lógico que esse prejuízo só ocorreu porque teve o cadastro das peças. Se essas peças já estivessem cadastradas e esse relatório não puxasse essa movimentação dessas peças cadastradas, obviamente a gente estaria no lucro aí, né? A gente teria 1.794 menos 204, a gente estaria no lucro aí de 1.590. Então, estaríamos bem. Mas aqui no caso a gente tem um ticket médio de 897, com uma conversão bem grande de prejuízo.
E a gente tem aqui quais tipos de pagamentos ocorreram, sendo R$ 720 em fiado e 870 em cartão de crédito. Caso que eu pulei o fiado que eu já mostrei, a gente entra no relatório de garantia. Lembre que lá no OS eu decretava quanto tempo tem a garantia. Por quê? Porque aqui, assim como o fiado, a gente também tem total de garantias em aberto e encerradas. No momento a gente tem duas em aberto, que essa aqui só vence de 31 do 1 e essa aqui só vence de 31 do 1 também, que eu coloquei 3 meses para os dois, né? Isso mesmo, 3 meses para cada. Então quando bater aí dia 31 do 1, a gente vai ter as nossas OS encerradas, nossas garantias encerradas. Então a gente não vai ter mais acesso a essa garantia. E isso são todas as garantias que estão abertas ainda. Então mesmo que se eu colocar, por exemplo aqui, se eu colocar hoje como dia 30 e dia 31, ainda assim vai mostrar garantia, porque ainda nesse período elas estão abertas. Entende? Então mesmo se eu colocar aqui, por exemplo, fevereiro de 28, ainda assim estão abertas, porque elas não venceram. Mesmo que o prazo não seja o mesmo, elas ainda estão abertas. Isso aqui é só uma pesquisa para saber ali qual é o período que eu estou mexendo, mas ainda assim tem aberta nesse meu período aqui, porque é do dia 31. E mesmo se eu colocar aqui, agora se eu mudar aqui para dia 1, elas ainda aparecem. Por quê? Porque ainda estão correndo o prazo, né? Então aqui a gente vai para o relatório de serviço, que é o nosso último relatório. Vou voltar aqui para o nosso dia normal, sendo 1 e dia 31 de outubro, que é o nosso dia atual. Eu pus 1 de novembro aqui, né? Tem que ser 1 de outubro também. E 1 de outubro, pronto. Agora aqui a gente tem um relatório de serviços. A gente tem aqui R$340 de serviço realizado e R$20 de desconto em cima desses serviços. É um desconto até pouco. A gente teve um lucro aí de 320 só em serviços. Foram 5 serviços realizados, sendo entre eles 2 de troca de óleo, 1 de cada um desses trocas de filtro de combustível, de ar e de retrovisor. E a gente tem aqui as ordens de serviços realizadas. São 3 ordens de serviço, 2 delas finalizadas, 1 em andamento. E a nossa métrica aí é de 113,33 de valor por ordem. E o nosso tempo médio de execução é 5,5. Por quê? A gente teve a OS aqui que foi aberta na época que eu estava testando o programa, né? Que foi no dia 20. E aí a gente teve 2 encerradas no dia 31. A gente gerou uma média aí de 5,5 dias para encerrar uma OS. Mas óbvio que se for na oficina normal, provavelmente esse período aí vai ser diferente, né? Vai ser às vezes até mais curto, porque geralmente grande parte das oficinas entrega no máximo de 1 a 2 dias de serviço. Então, finalizamos aqui a apresentação. Passei por todos os tópicos, validações e funções que o programa abrange. Mostrei todos os menus, todos os módulos. E é isso, agradeço a todos. Esse é o Tech Talk desenvolvido para o trabalho de conclusão de curso.